vida me leva à dor e a dor na solidão. A alegria do coração de repente cai ao chão. A fraqueza vem cá dizer que não há passos que eu possa dar. O inimigo quer convencer-me que não tem como a Deus chegar. Então eu abro meu coração, convidando Deus a entrar. E as promessas que um dia fez, hoje em mim vem realizar. Não há Deus como o nosso Deus, não há Rei como o nosso Rei. Ele faz o mar se acalmar, Ele faz o cego enxergar. Essa neblina invade meus olhos, incentivando-me a voltar. Dou 2 passos em frente e 3 para trás, parece impossível a meta cortar. O inimigo vem cá dizer que não há passos que eu possa dar. Então clama a Deus de Abraão, Santo, Santo, vem me ajudar. Não há Deus Olá, muito boa tarde. Boa tarde você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Zoom também. O nosso muito obrigada. Estamos bastante gratos pela vossa companhia e desde já quero agradecer-vos e dizer que para mim é uma honra, né, ter vocês conosco nesta tarde super abençoada, que iremos aprender bastante, não é, sobre o que Deus deseja para cada um de nós. Mas, sem demoras, vamos agora passar para a nossa mensagem musical e logo a seguir vou pedir para que a nossa irmã Xinha faça-nos uma oração, se faz favor.
Deus. Deus, somente Deus, pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará, me guiando com amor. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Quero agradecer por isso tudo que fazes por mim. Pelas bênçãos sem fim, grande é o amor por mim. Confio sempre em ti. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero Então cantar, dar o meu louvor, louvor a Deus, somente a Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo pecador. Eu quero Então cantar, dar o meu louvor, louvor a Deus, somente a Deus. eu quero então cantar e dar o meu louvor A Deus, somente a Deus, Amém. Oremos ao Senhor. A Deus, somente Deus. A Deus, somente Deus. Obrigado, Pai, pela vida. Obrigado pela saúde. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Damos graças, Senhor, pelo dia que passou, ou que está a passar. E mais uma vez estamos aqui, Senhor, na sala que fala minha alma, para podermos te adorar e agradecer o teu santo nome. Querido Pai, queremos entregar cada família representada aqui nesta sala, Fala Minha Alma, os que nos assistem também no Facebook, no YouTube, que o Senhor também possa alcançá-los, Senhor, e a tua graça e a tua bênção possa estar conosco. Obrigado por tudo. Quero estar com a doutora Laiana, Senhor, que nos vai dar a mensagem hoje. Que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa colocar as palavras, Senhor, para poder assim alcançar o teu povo. Obrigado por tudo mesmo. Pedimos o derramamento do Espírito Santo neste exato momento para que possamos estar cheios do teu Espírito. Essas bênçãos lhe agradecemos e esperamos receber no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, amada Xinha. Bem, chegou o nosso momento com a nossa querida amada Laiane Spíndola, a doutora Laiane. Ela é terapeuta, naturalista e especialista em nutrição. Não é a primeira vez que ela cá vem, no Fala Minha Alma.
já esteve conosco também nas Guerreiras, em Angola, não é? Ela, se bem, eu acredito que ela ainda lembra-se deste dia, foi tão marcante, e eu gostei da apresentação dela quando ela esteve conosco, e para mim é uma honra tê-la aqui conosco. Laiane Espíndola é casada, é adventista, é médica, é naturalista, tem apoiado muito a muitos irmãos daqui da Paz na Fala Minha Alma, da Angola, ela faz muito, mas muitos trabalhos para a honra e a glória de Deus, é uma verdadeira mulher de Deus, ela não mete esforço no que diz, o que for, para poder ajudar, e eu respeito muito, mas muito, pessoas que tenham esta maneira de pensar, que tenham uma visão espiritual, que tenham a necessidade de ajudar. E esta é uma mulher a qual eu digo, e não me canso de dizer, eu te amo, Laiane, eu amo-te, minha irmã. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Que Deus abençoe vocês. Estão me ouvindo direitinho? Muito bem, doutora. Então tá bom. Minha irmã, antes de tudo, eu te amo muito. Você é um grande presente na minha vida. Todas vocês. Eu fico feliz demais, porque Deus é maravilhoso, Deus é incrível, né? E tantas coisas Ele fez, faz e fará por nós. E uma das coisas que Ele tem feito é unir os nossos ministérios, né? Então, eu sou muito grata a Deus, né? Louvo a Deus por sua vida, por essa iniciativa e por tantas pessoas, né, como eu, que tem sido abençoada com esse projeto. Então, que o nome do Senhor possa ser honrado e glorificado acima de todas as coisas. Então, antes de tudo, vou pedir licença para vocês, para eu compartilhar minha tela. Só um minutinho. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Muito bem, doutora. Ah, então tá bom. Hoje eu trouxe um assunto assim um tanto diferente daquilo que eu costumo falar, e geralmente eu falo muito sobre saúde física, né? E eu estava conversando com a minha amada irmã Zilda e nós comentamos sobre a importância de falar sobre saúde emocional também. E aí veio esse desafio de falar sobre saúde emocional. E o interessante é que, assim, geralmente, quando uma pessoa vem com algum fator físico, ela tem alguma coisa emocional ligada, ou então o fator físico deixa o emocional dela debilitado, porque a nossa saúde é um conjunto, né? Nós temos saúde física, saúde mental, e nós temos a saúde social, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mas nós chamamos de saúde espiritual, né? Que além de lidar com o ser humano, nós temos também que ter uma saúde ou uma vida espiritual em dias com o nosso Deus. Então, o tema que eu trouxe hoje para vocês é a solução de Deus. Por que esse tema? Porque você pode pensar assim, olha, eu estou me tratando, ou eu estou pretendendo procurar tal profissional, ou eu vou procurar até mesmo a Laiane para qualquer problema que você tenha de saúde, mas a resposta para esse problema e a cura para esse problema, ela sempre vem por vontade divina, ela sempre acontece pelo poder maravilhoso de Deus nas nossas vidas. Então, realmente, a solução, principalmente para a nossa saúde mental, que hoje é um problema assim que assola tanta gente, né? É muito raro você encontrar uma pessoa que diga assim, olha, não passei ainda por um problema emocional, né? E a solução realmente ela está no Deus maravilhoso que nós temos. Mas aí eu te convido para essa tarde, nós fazemos realmente um estudo para entender por que a solução de Deus, né? E qual é a solução de Deus para esse tema. Primeiro, nós vamos ler o que está escrito em Mateus, capítulo 16, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, Mateus, capítulo 16, e o versículo é o 24. Se você tiver a sua Bíblia, marque esse textinho, porque ele é muito importante. Se você quer ir para o céu, se você quer saber o caminho de encontrar Cristo, esse texto é um dos que te apontam o caminho. Então, olha só o que diz. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, é um verso muito interessante. Ao longo desse estudo que nós vamos fazer agora, nós entenderemos por que esse verso é tão importante.
Porque ele significa tanto para a gente. Mas vamos lá. Gostaria muito de que você acompanhasse comigo um pouquinho sobre como nós nos vemos, ou como as pessoas nos veem, ou como nós somos julgados, ou como nós mesmos nos julgamos, tá? Isso pode partir de nós ou pode partir do semelhante. Se você olhar o mundo por aí, as pessoas por aí, você vai notar o que eu estou te falando. Primeiro, se você não é uma pessoa que possui muitos bens, muita riqueza, ou se não construiu algo tão interessante na vida, a maioria das pessoas, ou até você mesmo, se julga como um fracassado. Então, se você não possui muitos bens, você é já um fracassado. Outro ponto, se você não tem estudo, então você é uma ignorante. Se você não fez mestrado, não fez doutorado, né? Se você não estudou, se você é uma pessoa que não teve oportunidade de estudo, muita gente vai te tratar como ignorante, ou até mesmo você pode pensar isso de você. Não, eu sou um ignorante, eu não tenho estudo, não é assim? Se você não está na liderança, ou não está num papel de liderança, ou que você é diretor de algo, ou que você, né, tem uma responsabilidade com algo, você então faz parte dos leigos, né? Então, não, você é da liderança, ou então você é dos leigos, não é assim? E muitas vezes nós mesmos nos julgamos dessa forma. Não, eu não casei, né? Se você não casou, esse aí é um mal amado. Não é assim que as pessoas pensam, nos julgam, muitas vezes, ou até mesmo nós, né, pensam, não, ninguém é capaz de me amar, eu não sou uma pessoa amável, não sou uma pessoa que as pessoas podem gostar, podem amar, e eu sou uma pessoa mal amada. Então, muitas vezes isso acontece. E se a pessoa é uma pessoa simples, né, dá valor a algumas outras coisas, outras olham para ela e dizem, não, esse aí não se preocupa com a autoimagem. Né? Em vez de passar uma imagem bonita de uma pessoa muito firme, séria, ou uma pessoa de sucesso, não, é uma pessoa muito simples. Esse aí não se preocupa com a autoimagem. Não é assim que pensa? Então tá, então vamos vamos olhar e vamos entender um pouquinho mais sobre o porquê que eu estou falando para vocês sobre esse assunto. Se você notar bem, todas as vezes que eu fiz uma pergunta ali ou uma exclamação, eu falei sobre algo muito importante, que foi a palavra você, né? E a palavra você, ela se remete a algo que nós temos que é nosso, que nós nascemos com ele, desenvolvemos ele, que é o próprio eu, tá? Então, muitas vezes, nós nos olhamos de algumas formas diferentes ou somos apontados de alguma forma diferente. Mas vamos entender melhor por que isso acontece? O que acontece para eu me olhar de forma diferente, ou para que eu me coloque de certa forma, ou para que as pessoas me coloquem assim? Vamos entender um pouquinho, só que a gente vai ter que voltar lá atrás para entender. Vamos analisar então comigo. Primeiro, todos nós nascemos com tendência a pecar. Então, no Salmo 151, versículo 5, diz assim, eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Não é isso que está escrito lá? Então, todos nós já nascemos com essa tendência ao pecado. Outro ponto, todos nós nascemos com a predisposição de escolher o caminho que se distancia de Deus. Então, não adianta, meu querido, se você olhar a sua tendência natural ou como você nasceu, você já não nasceu uma pessoa convertida a fazer o bem. Você foi ensinado a fazer o bem, você foi ensinado a ter ações boas, a respeitar, a dividir, mas nós não temos essa predisposição ao nascer de já escolher um caminho que nos leve a Deus. Não, nós temos essa conversão conforme Cristo vai trabalhando no nosso coração ao longo da nossa vida, mas nós não somos convertidos ao nascer. Outro ponto para ser analisado. O distanciamento de Deus deve-se ao egocentrismo ou ao egoísmo, que é demonstrado nas ações concentradas no eu, isso desde a infância. Tá? Então, lembra do texto que eu li agora? Olha só o ponto. Quando você analisa um bebê, uma criança brincando, vem outra criança e vai pegar o brinquedo dela, o que ela faz? Ela nunca cede o brinquedo, ela pega de volta para ela, ou então ela chora, ou ela briga, ou ela bate no coleguinha, na outra criança, não é assim? Ou ela quer todos os brinquedos, todas as coisas para ela. Ou se tem 2 filhos, e um tá vendo o outro abraçar a mãe, de repente o outro vai lá e fica com ciúmes, quer empurrar o outro irmãozinho. Então, essa é a nossa tendência. Tá? O ego, ou seja, eu quero para mim, ou eu quero fazer para mim, né? Ou seja, que o egoísmo ele já é intrínseco nosso, nós já nascemos dessa forma, certo?
Outro ponto a analisar: o egoísmo é a base de toda motivação humana, tá? Então, por isso, o amor próprio domina o verdadeiro amor. Aí você diz, Laine, que confuso isso, como é isso? Quer dizer que eu não posso ter amor próprio? Que história é essa? Então, vamos pensar um pouquinho. Nós temos o amor verdadeiro e nós temos o amor próprio. O amor próprio, muitas vezes, ele se torna perigoso. Laine, mas como você tem capacidade de dizer uma coisa dessa se a vida inteira eu ouvi falar que eu tenho que me amar, que eu sou uma pessoa que não me amo, que eu preciso ter amor próprio? Se você analisar, queridos, todas as falas são ligadas a palestras de motivação, são ligadas a pessoas que dizem assim, você pode tudo, você pode vencer tudo, você pode ter tudo o que quiser, você pode conquistar tudo o que quiser, você pode ser tudo o que você quiser na vida. E aí isso entra dentro da gente, né? Eu posso ser o que eu quiser, eu vou aonde eu quiser, eu chego no céu é meu limite, não é essas frases que a gente encontra? Mas peraí, será que na vida do cristão esse é o verdadeiro amor? Esse é o amor que nós temos que ter por nós mesmos? Será que é esse tipo de amor? Porque aonde uma pessoa diz, você pode tudo, eu tenho que dizer, eu posso tudo, mas naquele que me fortalece. E é o ponto que eu quero chegar com vocês daqui a pouco, mas continue analisando. Vamos analisar todos os pontos. O egoísmo é a raiz da maioria dos problemas emocionais. E eu sei que você pode pensar assim, Laine, como você pode dizer uma coisa dessa? Tá? Como você pode dizer, então quer dizer que os problemas emocionais que eu tenho estão ligados ao egoísmo? Mas escuta primeiro e vamos seguir a linha de raciocínio que você vai entender. E é a base do colapso mental funcional. O que é o colapso mental? As estruturas mentais abaladas ou as doenças mentais, né? Que eu digo funcional é porque não é muitas vezes do físico para o emocional. A maioria das vezes acontece do emocional para o físico, né? Então a pessoa tem, por exemplo, depressão e ela desenvolve fibromialgia, que são as dores no corpo e começa a ter dor em todo lugar, mas a raiz da fibromialgia veio de origem pela depressão. E geralmente 90% dos casos começa com algum histórico ou algum processo que deu por causa da depressão, tá? Então, vamos entender melhor o que se diz. Mas, por exemplo, quando nós falamos que a maioria, não todos, né, não 100% dos problemas emocionais, mas a maioria parte do egoísmo, você vai entender comigo agora. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que é esquizofrênica, então você vai notar que o esquizofrênico, ele gosta de não ter contato com as pessoas, ele gosta de não ter que lidar com gente e ficar ali no próprio mundo dele, no mundo que ele cria, de fantasias, né? Então, é o próprio mundo dele, é a história que ele cria na cabeça dele e ele fica ali. Outra coisa, um paranoico. Também ele tem medo de todo mundo, então é sempre alguém que vai atacá-lo, alguém que vai fazer mal para ele, e é sempre a defesa de quem que ele está fazendo isso? Do próprio eu. Outro ponto, masoquista, né? É uma pessoa que ele entra em relacionamentos abusivos, ele entra em problemas na vida dele só para que ele sofra, né? E aí, no momento, ele sofre com aquilo e ele vive causando aqueles problemas. E aí ele sofre com isso, sofre muito, é um problema muito sério. O hipocondríaco, né, que causa mal ao próprio corpo, então ele faz aquilo para prejuízo dele mesmo. Isso acontece também com a pessoa que é bulímico, né, ou a pessoa que tem bulimia. Ele faz mal para ele mesmo, está sempre ligado ao eu. O depressivo, e a depressão pode vir de tantas formas diferentes, mas a maioria das vezes está ligada à necessidade de aprovação da própria família, principalmente por algo que ele sofreu no passado, a dificuldade de aprovação de ter o pai ou a mãe por perto por algo que ele sofreu no passado, ou que alguém causou a ele, mas ele tem aquele problema junto com ele. Então, está sempre ligada ao que a pessoa sofre, seja causado por ele mesmo ou por alguém de fora, ou por alguma circunstância que ele passou desde a infância, certo? E a maior prova da pessoa pensar em si mesmo é o suicida. O suicida, ele nunca vai estar pensando no seu semelhante, em Deus, ele vai estar pensando em acabar com a dor que ele sente. E, queridos, eu não levo isso de forma leviana, porque, para mim, os problemas emocionais são os problemas mais terríveis que existem. Porque eu posso ir lá e te dar um meio de aliviar a sua dor física, mas eu não posso com a mão, nem com uma gotinha, nem com uma compressa tirar a sua dor emocional.
Por isso eu respeito muito, sabe, a pessoa que tem, e o meu sonho é que todas as pessoas fiquem livres de problemas emocionais. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre o que eu quero dizer para você. É algo que nós precisamos realmente entender. Na maioria das vezes, o amor próprio está associado à autopiedade. E aí é que entra o problema. Todas as fases do problema emocional, quando ele começa, seja uma crise ansiosa que algo gerou, ou seja um problema depressivo, a maior parte das vezes ele vai te levar a esse ponto chamado autopiedade. É quando você vai pensar, eu não deveria estar passando por isso. Eu não deveria ter sofrido isso no passado. Eu não deveria estar vivendo nessa condição. Eu deveria estar em algo melhor, em um lugar melhor, em condições melhores. E aí é onde muitas vezes a pessoa que é depressiva, às vezes a pessoa que tem qualquer outro problema emocional, cria muitas fantasias na mente, principalmente para fugir da realidade. E sendo ao contrário, se a pessoa enfrenta toda a realidade que ela tem e começa a entender e agradecer pelo que ela vive, ela se livra muito mais fácil do problema. Então, esse sentimento é uma das expressões mais perigosas do amor próprio. Eu tenho amor próprio e aí eu gero autopiedade. Sabe como isso é complicado? Porque ele nos oferece desculpas para comportamento inadequado. Então, eu sou grossa porque eu fui criada dessa forma, porque eu preciso me defender, porque as pessoas fizeram isso e isso comigo no meu passado e eu sou assim. Tá entendendo? Olha, eu vou comprar isso sim, porque isso me traz paz, o dinheiro é meu, eu faço da minha vida o que eu quiser, independente do que aconteça. Tá entendendo que muitas vezes o amor próprio ou a decisão de tomar atitudes simplesmente porque eu tô certa, eu faço o meu querer, a minha vontade, nos leva a tomar atitudes muitas vezes inadequadas, muitas vezes principalmente atitudes erradas. Quantas vezes você não encontra pessoas por aí que se diz assim, meu Deus, como essa pessoa teve coragem de fazer uma coisa dessa? Como essa pessoa teve coragem de tomar essa atitude? Né? Ela vai fazer mal para ela mesma, mas só pelo fato de opinar, dizer, não, eu tenho amor próprio, eu digo o que vai acontecer, eu tomo as decisões da minha vida, ninguém toma decisões por mim. E aí acaba tendo certos tipos de comportamento inadequado. Mas vamos continuar entendendo o que acontece. Você já parou para pensar que nesse mundo onde se prega o eu, o egocentrismo, né? Onde você é o centro de tudo, onde você está no auge, onde você tem que ter sucesso, onde você é o cara, onde você é a pessoa, nós nunca tivemos uma fase com tantas pessoas com baixa autoestima. É isso mesmo. E sabe por que as pessoas desenvolvem baixa autoestima? Porque alavanca nelas um desejo de ser aquilo que elas não necessitam. Então, elas não podem simplesmente se contentar em ser alguém simples, de ser alguém normal ou de ser alguém feliz, sabia? Porque a simplicidade também traz felicidade. Você não precisa ser uma expert ou uma pessoa famosa, muito notada, para poder ter autoestima. Pelo contrário, quantidade de artistas que a gente vê tirando a própria vida, pessoas ricas, cheias de dinheiro, com muito poder, muita fama, com muita beleza física, e são vazias por dentro. Então, isso não leva ninguém a lugar nenhum. As pessoas de hoje, elas são facilmente magoadas. Não pode falar nada. Tudo que se fala ofende. Tudo que se fala leva a algo muito ruim. Outra coisa, não pode discordar das ideias. Se você discorda da ideia daquela pessoa, você vira inimigo dela. Ela nunca mais fala com você. Ela não te ouve mais. Você está entendendo como o mundo está doente, meu querido? Como nós podemos, muitas vezes, até nos encaixar nesse tipo de pessoa? E isso é muito perigoso, né? Ou seja, a opinião da pessoa que importa. Não adianta, eu sei o que eu estou falando. Pode escrever, porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Outra coisa, nos amamos tanto, estamos na era de nos amar, né? De sermos pessoas que amam a nossa imagem, né? E tudo, mas somos infelizes. Ou tempo para ter gente infeliz, ou tempo para aumentar o nível de suicídio, ou tempo para aumentar o nível de pessoas com ansiedade e depressão. Então, será que esse é o amor verdadeiro? Será que esse é o amor que realmente sara as pessoas, que cura as pessoas? Eu conheço pessoas que a vida inteira tiveram doenças emocionais e que vivem trocando de profissional ou trocando de remédio, mas que não acham a cura verdadeira. Queridos, o sonho de Deus para mim, para você, é que nós sejamos libertos.
Nós temos que ser libertos pelo poder e pelo sangue de Cristo para termos saúde, sim, e principalmente felicidade através da saúde emocional. Mas sabe por que isso tudo acontece? Porque o ego humano, ele é insaciável. É isso mesmo. Ele é insaciável. A pessoa está ali, ela conseguiu alguma coisa, daqui a pouco aquilo não tem mais valor. Muitas vezes acontece isso com homens que gostam de se relacionar muito, ou mulheres, né? Fica ali no tempo da conquista, conquistou a pessoa, pronto, acabou a graça. Não é assim? Você vê o que superficial na nossa vida esse tipo de coisa pode ser? E o quanto isso brinca com as nossas emoções, o quanto isso brinca. Deus, ele não gosta de pessoas que brincam com as emoções das outras. Né? Isso é abominação aos olhos de Deus, é terrível. Então nós temos que ter muito cuidado para não deixar que façam isso conosco e nós também não fazermos com as outras pessoas. Tá? Então, até quando eu e você vamos ter que alimentar o nosso ego para ser feliz? Até quando eu e você vamos ter que alimentar as nossas necessidades do ego para que algo aconteça e me dê momentos de felicidade? Mas, queridos, hoje o meu sonho é apresentar para você a solução real de Deus para esse problema. Porque é assim que é o mundo. E eu sei que parece muito confuso na sua cabeça, porque até hoje, tudo que você já ouviu falar foi simplesmente para pegar o teu ego e deixar lá em cima. Para deixar você maravilhosamente bem, se sentindo bem consigo mesmo. Não é assim? Mas será que esse é o verdadeiro amor que temos que ter por nós mesmos? Será que esse é o amor que Deus espera que temos que ter por nós mesmos? Vamos entender um pouquinho sobre a solução de Deus para nós? Vamos entender o que ele tem para nós? Olha só que interessante. O amor e a segurança emocional, que é tudo que muita gente quer ter, né? Por exemplo, muita gente se fala em amor, mas não sabe o que é viver o verdadeiro amor. Então, o amor verdadeiro e a segurança emocional podem se tornar invencíveis. Imagina, você está aqui, pode abalar o mundo, pode acontecer o mundo, você está em paz, ou seja, sua segurança emocional ser invencível no momento em que nós crucificamos o eu e seguimos o caminho humilde de Jesus. Esse é o ponto, queridos. Olha, para mim foi tão difícil entender isso. Foi tão difícil porque eu sempre me perguntava, Senhor, mas como? Como assim eu não posso me sentir bem comigo mesma? É isso? Mas eu fiz tanta pergunta para Deus até começar a entender que não adianta. Que enquanto meu eu não for crucificado, meu eu não morrer, Cristo não vai nascer no meu coração. Que enquanto as minhas vontades ligadas às coisas desse mundo não morrer, Jesus não vai poder nascer no meu coração. E que toda segurança que acontece na minha vida emocional, o amor ou qualquer outra área, só vai surgir se eu seguir esse caminho. É só através dele que isso pode acontecer na minha vida. E aí você diz, Laine, mas isso é muito confuso. É muito confuso porque eu sempre aprendi que eu tinha que ter sucesso, eu sempre aprendi que eu tinha que ser uma pessoa que tira vantagem, que é melhor que as outras. Mas isso é totalmente ao contrário, queridos, do que Deus veio, do que Jesus veio a essa terra pregar para nós. Se você ler ali o sermão da montanha, você vai ver o que Jesus chama de bem-aventurado. É bem-aventurados humildes, é bem-aventurados pacificadores, ou seja, os que não causam guerra, é bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Você entende que o mundo prega, o que as pessoas profissionais nessa área pregam sobre felicidade verdadeira, sobre segurança emocional, sobre amor, ou sobre você ser uma pessoa de sucesso, é totalmente ao contrário do que Cristo tem falado? Totalmente ao contrário. Aconteceu uma experiência na minha vida, eu vou contar para vocês, e eu conto com muita vergonha, sabe? Não conto isso com felicidade no meu coração, porque foi algo muito terrível. Quando eu estava na faculdade, eu desafiei a Deus em algo, porque assim, desde criança eu fui uma pessoa muito abençoada pelo Senhor, eu sou muito grata por isso, muito mesmo. E muita gente até virou para mim assim, teve a capacidade de dizer assim, olha, eu fico perto de você, eu trabalho com você por causa das bênçãos que você recebe. Você é muito abençoada. Mas, queridos, eu nunca fui uma pessoa que tive rios de dinheiro, mas eu sempre prosperei naquilo que era feito, sabe? Eu entrava numa empresa e o meu setor ia para frente. Eu entrava num lugar e as coisas aconteciam. Eu tinha que trabalhar numa coisa e as coisas davam certo. E até hoje são assim. Tudo que é para fazer, eu sinto Deus colocando a mão, sabe? E as coisas dão certo. E eu não vou dizer para você que isso acontece só comigo, porque eu sei que isso acontece com você. Deus abençoa a sua vida também. Mas eu tenho certeza da bênção de Deus sobre minha vida.
tá? Então, só que eu sou uma pessoa simples, eu aprendi a viver no simples, eu aprendi que eu não preciso de quase nada para viver, tá? Eu só preciso de trabalhar para Deus. É isso que eu preciso. Isso me dá muita alegria. Então, o que acontece? Quando chegou na faculdade, e eu era ali presidente da empresa júnior, né? E aquela coisa e tudo. E aí teve uma vez que eu questionei a Deus, conversando com ele. Eu falei, Senhor, por que tudo que eu faço a honra é sua? Por que tudo que eu trabalho, eu tenho que te dar glória? Por que tudo que acontece comigo foi porque o Senhor fez? Não entendo isso, porque eu trabalho muito, eu me dedico muito, são muitas horas, as coisas não acontecem à toa. Eu tenho que trabalhar um monte para as coisas acontecerem. E aí eu falei, não, isso não é justo. Tudo que eu faço, então, a honra é do Senhor? Não, isso não é justo. Eu acho que eu mereço os créditos. Porque eu que estou trabalhando, eu que estou fazendo. Eu acho que o crédito é meu. Querido, que infantilidade a minha. Eu assumo muita infantilidade. E eu falei para Deus, não, a partir de agora eu também quero os créditos. Sabe? Eu preciso dos créditos, porque eu mereço. Eu reconheço que eu mereço. E aí, naquele momento, Deus resolveu me dar uma lição. E ele literalmente tirou a mão dele maravilhosa de cima de mim. Queridos, nunca na minha vida as coisas deram tão errado. Foi horrível. Sabe, tudo dava errado. Tudo que eu fazia, Jesus amado, dava errado, não dava certo. Eu tirei nota ruim. Eu não conseguia terminar as coisas que eu começava. Eu não conseguia ir para frente com nada. Tava tudo horrível, tudo desmoronando. Até o momento em que eu me dei conta de que eu tive aquela conversa com Deus. E eu fui correndo, me ajoelhar e pedir perdão a Deus. Eu falei, Senhor, o que eu sou sem ti? O que eu sou se o Senhor não me abençoar? Sou nada. Sou um verme. Não passo de um verme. Não passo de nada. Eu sou uma poeirinha. Que isso, Senhor? Olha, eu reconheço, agora eu entendi que sem o que o Senhor coloca em mim e sem a sua mão operando, nada acontece. E eu chorei muito. Eu fiquei muito decepcionada com o que eu fiz. Queridos, e pela bondade e misericórdia de Deus, Deus resolveu colocar a mão dele sobre mim novamente. E eu voltei a ser a pessoa que eu era. Mas com as coisas acontecendo, e aí eu entendi que nada vem de mim. Então, como que eu posso sair gritando para o mundo que eu posso alguma coisa? Que eu sou alguma coisa? Que eu mereço alguma coisa? Eu só mereço porque Deus é maravilhoso. Porque Ele escolheu me ter como filha dele. Ele me escolheu me abençoar como filha dele. Então, o que eu mereço dessa vida, se for por mim mesmo? Até onde esse egocentrismo, até onde esse meu ego precisa ir? Para eu reconhecer que Jesus precisa reinar no meu coração, que o meu eu precisa ser crucificado. Olha só, queridos, quando nós fazemos a escolha de servir a Deus, nós estabeleceremos a autoimagem firme e segura de Cristo em nós. Nada mais vai importar. Nada mais vai importar. Somente a figura de Cristo em nós. Não vai te importar o que as pessoas pensam de você, o que as pessoas olham para você, se o mundo te vê de uma forma ou de outra. Sabe, não importa. O que importa agora é que você vai estar representando a Cristo. É que não é a imagem de uma mulher poderosa, de um homem poderoso que vai estar em você. É a imagem do próprio Rei do Universo, que as pessoas vão olhar e vai enxergar em você. E é isso que acontece quando eu e você matamos o nosso eu. Vamos entender melhor em Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 17, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Gente, se você entender que a autoimagem de Deus pode se firmar em você e que você é co-herdeiro de Deus, será impossível nos machucarmos emocionalmente, principalmente se o nosso eu morrer. Com certeza, queridos, é muito importante. Repito novamente, será impossível nos machucarmos se o nosso eu estiver morto. Conforme está escrito em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, que diz assim: nada façais por partidarismo, vanglória, mas por humildade considerai cada um
os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, queridos, quando nós fazemos a nossa parte, primeiro, em olhar que eu e você temos a autoimagem de Jesus quando nós morremos para o eu, que nada pode nos abalar se primeiramente a gente não olhar para nós mesmos. Vocês viram aqui o segredo? Questão do próximo, né? Não sejais partidaristas, né? Ou vanglória, mas por humildade considerai cada um de vós superiores a si mesmo. Você viu que o mundo prega totalmente ao contrário disso? Né? Que eu tenho que ser superior, que eu tenho que ser o melhor, que eu tenho que chamar mais atenção onde eu vou. E é totalmente ao contrário, porque isso só alimenta o vazio do nosso ser. Isso não alimenta para as coisas celestiais. Isso só alimenta o vazio existencial que existe dentro de nós. Outra coisa, querido, se você quer lutar contra o teu eu, e a luta é grande, o homem nunca é deixado sozinho a lutar contra o eu. Deus sempre está com ele. Quando ele decide morrer para o mundo, né, e dizer como Paulo, não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim, Jesus, Deus Pai, Deus Espírito Santo nunca te deixa sozinho. Quando você diz para Deus assim, Senhor, eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver porque as minhas emoções são terríveis, a minha vida é terrível, o meu paladar é terrível, tudo em mim é terrível. Eu quero que o Senhor viva em mim. Eu quero ter o paladar do céu, eu quero ter o olhar do céu pelas outras pessoas. Eu quero ter a emoção do céu. Quando eu passar por um problema, eu quero ter a coragem de agir como Cristo agiria. Eu quero ser firme, quero ser mansa, quero ser prudente. Não quero que aquilo entre no meu coração e me machuque mais, porque quem vive no meu coração é Cristo. Então, não mais vivo eu, mas Cristo que vive em mim. Outra coisa, quando nós começamos a morrer para o eu, nós começamos a trabalhar a nossa fé. E a fé trabalhará para que o amor purifique a alma de todo o egoísmo. Então, a partir do momento que você desenvolve a sua fé, a partir do momento que você luta com a sua fé, para que as coisas aconteçam e a morte do eu venha, toda a sua alma é purificada. Vamos ver o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, qual é o valor real que temos em Cristo? A fé. E aí a fé, quando ela é atuada pelo amor, a nossa alma pode ser purificada e todo o trabalho, toda a dificuldade, todo o problema emocional pode ser vencido. E essa é a solução de Deus para nós. E, queridos, presta atenção, Jesus, ele nos ensinou de forma linda a como renunciar o eu, conforme está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 24, que nós já lemos. Está escrito lá, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Olha só que coisa. A si mesmo se negue. Ou seja, tem que negar o eu. Não tem jeito. Tome sua cruz e siga-me. Porque tem gente que diz assim, não, peraí, eu tenho que negar a mim mesmo, tá? Então eu vou deixar de usar umas coisas, vou deixar de usar outras, mas esse negócio da cruz aí, minha cruz é muito pesada. Primeiro que Jesus não dá uma cruz que você não possa carregar. Ele não ia ser injusto. Ele é o rei do universo. Ele sabe tudo o que faz, ele é Deus, ele não ia dar algo que você não conseguisse carregar. Por mais difícil que seja, se a cruz é pesada é porque ele te acha forte. Ele fala, não, filho, você consegue comigo. Se você usar as ferramentas certas, confiar em mim, derramar tudo sobre mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, você vai conseguir passar por essa cruz. E outra coisa, não adianta, queridos, pensar que a salvação existe só pela cruz de Cristo. É coparticipação. Nós precisamos levar também a nossa cruz. Tá? É pegar a nossa cruz, o nosso problema e seguir a Jesus. É assim, é o que ele está dizendo. Se você quiser vir, primeiro você se nega, tá? Morre para o eu. Depois põe a sua cruz nas costas e siga-me. E siga-me. Mas sabe o que vai acontecer? Mesmo com toda a cruz que você tenha, com o peso da sua cruz, você vai ter paz no seu coração. Se você tiver confiança, você vai ter paz no seu coração. Isso é maravilhoso. Eu quero tanto desfrutar cada dia dessa paz que vem do alto, assim, que não nos abala com as coisas desse mundo. Tem um hino que diz que pode cair o mundo, estou em paz. Eu não tenho nem coragem de cantar esse hino,
Porque muitas vezes as coisas tão pequenininhas acontecem e já tira a gente do eixo, já abala. E eu digo, Senhor, como pode cair o mundo e eu estar em paz? Eu tenho a cada dia que lutar para que meu eu morra, para que Jesus nasça em mim, para que ele brilhe no meu coração, para que possa cair o mundo. E realmente eu estar em paz com Deus. Queridos, tem um outro ponto da solução de Deus, e esse é muito importante. Eu gostaria que você entendesse que se você está lutando, ou vai começar a partir de hoje lutar para morrer pelo eu, para morrer para o eu, você precisa fazer esse segundo passo, porque esse segundo passo vai te ajudar muito. Primeiro, entenda, ninguém pode ser forçado a amar a outra pessoa. Ninguém pode ser forçado a te amar. Ninguém, ninguém, ninguém. Eu estava lendo uma história de um homem que foi para o hospital e os policiais estavam segurando e ele estava com o pulso cortado, que ele mesmo se cortou, e ele gritava desesperadamente, ela não me ama, ela não me ama. E eu, lendo essa história, fiquei pensando, meu Deus, ninguém consegue forçar alguém a amar. Porque quanto mais você força alguém a te amar, mais ela se afasta de você. O amor é algo natural. O amor é algo que, se você não tem daquela pessoa, deixa para lá. Não vai ficar correndo atrás do amor dos outros. Você tem que fazer a sua parte, amar a pessoa. Aí é diferente. Quando você ama e faz o bem para aquela pessoa, em contrapartida, aquela pessoa pode te amar. Mas se ela resolver não te amar, você tem que ficar feliz assim mesmo, porque Jesus nos ama e tantas vezes a gente nega ele, tantas vezes a gente faz coisas que os deixa triste, então por que eu posso amar o próximo e ele ser obrigado a me amar? Não existe isso, queridos. Então eu tenho que amar com o amor de Jesus as pessoas. Amar sem esperar algo em troca. É simplesmente assim. Em nenhum momento, você pode pegar toda a Bíblia não sugere, a Bíblia em nenhum momento sugere que o homem deve esperar ser objeto de amor do seu semelhante. Nenhum momento. Em nenhum lugar da Bíblia. Você vai encontrar uma passagem dizendo assim, fique tranquilo porque as pessoas vão te amar e você vai ser feliz. Nós temos que confiar no amor vindo do céu. O amor que deu a vida por nós na cruz do Calvário. O amor que viu seu filho morrendo aqui por mim, por você. O amor daquele pai. O amor do Deus Espírito Santo. O amor do teu anjo que está aí do teu lado. Esse amor você pode confiar plenamente. Mas o restante você não precisa esperar. Porque nós não fomos feitos para isso. Nós somos feitos para ter o amor maravilhoso de Deus. Agora, se as pessoas nos amam, em contrapartida, algo que é delas. Nós nunca poderemos forçá-la. Mas olha só que interessante. Na Bíblia nós encontramos várias exortações para amar o próximo. E esse é o segredo. Se você quer se livrar dos seus problemas emocionais hoje, saia do quarto escuro que você está vivendo. Saia do local em que você está preso nas suas emoções e vá trabalhar pelo teu próximo. Vá ajudar as pessoas. Vá dar palavras de carinho, de conforto, de amor. Vai ajudar alguém em suas necessidades físicas. Vai ajudar alguém nas suas necessidades espirituais. Porque a partir do momento que você tira os olhos de você, que você se desliga do teu problema e começa a ajudar as pessoas no problema dela, você vence os seus problemas. Os seus problemas emocionais não existem mais. Quando você começa a ver quantas pessoas estão sofrendo por aí sem Deus, que não conhece o que você conhece e que você pode ajudá-las, o seu problema fica tão pequeno que ele chega a ser insignificante. Se você continuar olhando para você, você vai continuar sendo uma pessoa com depressão. Mas quando você começa a olhar para Cristo, quando você começa a negar o eu, e quando você começa a fazer aquilo que a Bíblia nos manda fazer em vários versículos, em vários capítulos da Bíblia, nós começamos a vencer os nossos problemas emocionais. Quando nós nos desligamos da nossa vida, que muitas vezes a gente olha o nosso problema e ele é enorme, mas quando você vê o problema que o outro está passando e o quanto você pode abraçá-lo, ajudar, estender a sua mão, você nota o quanto aquilo tudo que você estava vivendo, aquele quarto escuro, aqueles pensamentos de solidão, ou então aquela alimentação de histórias na sua mente para que você tivesse vivendo um momento diferente, uma ideia diferente na sua vida, aquilo ali, meus queridos, é nada. Você começa a entender que aquilo que você tem é digno de agradecimento. Aquilo que você tem deve ser agradecido a Deus. E você para de reclamar. Para de fazer aquilo que não deve. Olha só, o mais interessante é que o amor ao próximo envolve tanto amor a Deus como amor aos seres humanos. Só existe uma passagem na Bíblia que diz assim, eu devo amar o próximo como a mim mesmo. E até hoje, até esse momento, muito tristemente, eu usava esse verso para dizer assim,
Se você não ama o próximo, como é que você ama a si mesmo? Quantas vezes eu já falei isso? E eu me arrependo. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo assim nesse verso: olha, você se ama. Você gosta das suas opiniões, você gosta de estar certo o tempo todo, você quer ser melhor de todo mundo, você quer subir no pódio, você quer ter sucesso. É assim que você deve amar o seu irmão. Sabe, todo esse amor que você tem por si mesmo aí, que você está agarrado, é assim que você tem que amar o próximo. Pois é, queridos, e nós só vencemos os nossos problemas emocionais quando nós saímos de dentro da nossa caixinha preta e olhamos o mundo ao redor, o papel que Deus deu a mim e a você, porque nós só viemos a essa terra para ser atalaias, nós só viemos a essa terra para levar as pessoas aos pés de Jesus. Nós temos aqui um objetivo, viemos a esse mundo para defender o caráter de Cristo. E como que nós vamos defender o caráter de Cristo se o nosso eu está em primeiro lugar? Como que nós podemos levantar a bandeira de Cristo se nós estamos a cada dia preservando só as nossas vontades, ficando presos somente naquilo que nos sacia ou na nossa autopiedade? Isso não vai nos levar à cura. A cura nos leva quando nós derramamos o nosso coração aos pés de Cristo e dizemos: Senhor, eu não quero mais viver para mim. Eu não quero mais viver para as minhas emoções. Eu não quero mais viver para a minha autopiedade. Eu não quero mais viver com pena de mim, achando que eu merecia estar em outro lugar. Se o Senhor me escolheu para estar aqui, com essa circunstância, eu vou vencer ela em nome de Cristo. Em teu nome, Senhor, é que eu vou vencer essa circunstância. Eu não posso, meus irmãos, fazer menos que isso. E, Senhor, ajude-me hoje a parar de olhar para mim mesmo, ser egoísta, a ponto de ficar olhando só para mim, mas olhar para o meu irmãozinho, olhar para aquele que necessita, olhar para quem está do meu lado, olhar para quem está precisando tanto de ajuda e eu não estou enxergando. Ajuda-me, Senhor, a esquecer de mim mesmo. Vai ser difícil, vai ser uma luta grande, porque eu gosto de ficar muitas vezes quietinho, eu gosto de ficar com os meus pensamentos, eu gosto dessa situação, Senhor, por mais que eu não admita, muitas vezes eu gosto. Vai ser difícil porque eu quero me livrar e vai ser difícil porque muitas vezes eu não consigo, mas pelo teu poder eu vou conseguir sair desse poço, desse lamaçal que o inimigo tem feito para mim, eu tenho brincado muitas vezes nele, e aí ele vai me atolando, então pelo teu sangue eu vou ser liberta, pelo teu sangue eu vou ser liberto, em nome do Senhor Jesus, ele vai libertar você e a mim, para que possamos crucificar o nosso eu, para que possamos crucificar as nossas vontades, e somente a vontade de Cristo viva na minha e na sua vida. Não tem nada, meus queridos, melhor nesse mundo para eu te oferecer. Nada. Eu poderia pegar os melhores autores, eu poderia pegar as melhores pessoas desse mundo para falar para você: esse profissional vai te trazer cura, mas não tem ninguém melhor que Cristo. Ele, se você fizer entender e começar a aceitar e trabalhar no seu coração a morte do seu eu, das suas próprias vontades, deixar ele trabalhar, você vai ficar curado em nome de Jesus. Eu creio nisso. E enquanto isso está acontecendo, se dedica ao amor ao próximo, porque esse é o caminho. Meus queridos, que Deus abençoe todos vocês. Eu amo muito vocês em Cristo. E eu espero do fundo do meu coração que essa mensagem, que não é minha, é do Senhor Jesus, e toda a honra e glória seja dada a Ele, possa libertar a minha e a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, minha querida amada. Amém. Muito obrigada, Laiane. Muito obrigada mesmo. Agora chegou o nosso momento de perguntas e respostas. Não sei se a Laiane tem tempo para ir. Laiane, 10 minutinhos. Sim. Faz favor, é do praxe. Por favor, quem tiver alguma perguntinha a fazer a Laiane, não hesite, ponha o sinalzinho que nós temos aí, hand up, faz favor, as mãozinhas no chat do Zoom. Assim eu poderei, então, permitir a abertura do microfone para que possa fazer a sua pergunta. Ou se quiser agradecer, dizer alguma coisa também, fique à vontade. A nossa querida amada Jade. Ups. Alô, Jade. Vocês conseguiram abrir o microfone da irmã Jandi? Alô, irmã Jandi? Conseguiram? Sim, já pedimos para ativar. Por favor. A paz do Senhor, amadas, amados. Alô.
Alô, conseguem me ouvir? Sim, sim, sim. Seja muito bem-vinda, amada. Muito obrigada, amada Gilda. A paz do Senhor, amados, amadas. Esse grupo tem sido uma bênção para mim, para minha vida, para minha alma. Amém. Eu, sinceramente, estava a fazer algo, mas eu nem sabia do tema, mas eu disse, Senhor, eu já não posso perder. E eu agradeço bastante a amada irmã Laiane, Sim. porque falou muito para meu coração. Eu não vou falar muito agora, mas eu já passei por depressão. Eu passei por depressão, passei por ansiedade, passei por causa em função de problemas mentais que eu tive. E, no entanto, tudo aquilo que a irmã falou, que nós pensamos dentro, era como se ela tivesse a falar para mim, tudo aquilo que ela falou que passamos, eu passei exatamente pelas mesmas coisas. E para sair disso, foi mesmo necessário isso, foi necessário me apegar à palavra, foi necessário me apegar às promessas que Deus tem para mim. Então eu mesmo para louvar e para agradecer ao grupo, à irmã, porque sinceramente Deus é bom e tem muitas coisas para nós. E muitas vezes nós nos subjugamos, nos autocriticamos, e na verdade não é isso que Ele tem para nós. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então, nós somos perfeitos aos olhos dele. Então, muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Louvado seja Deus pela vida da irmã Laiane e pelos membros do grupo. Muito obrigada. Amém, minha irmã. Deus abençoe a sua vida a cada dia e que faça você prosseguir na caminhada da fé. E eu fico muito feliz com o teu testemunho, do fundo do meu coração. Muito obrigada. Mas alguém tem alguma pergunta? Não vejo ninguém. Laiane, você tocou num assunto aqui bastante pertinente. Eu ainda hoje tive uma conversa com uma irmã, e acredito que a irmã está aqui na sala e vai ver, e nós tocamos nesse assunto. Talvez nós sofremos tanto porque nós esperamos muito do próximo. Será isso? Depositamos a nossa expectativa no próximo em vez de olharmos para o alto. Nós nos focamos tanto no negativo, e eu ouvi isso de um pastor, nós sofremos muito porque nós estamos mais focados no mal e esquecemos do bem. E o mal causa bastante problemas, ele não vem só, você vai focar-se no mal, as pessoas não gostam de mim. E depois você já vai começar a pensar outras coisas, deve ser por isso, deve ser porque eu sou feia. Deve ser porque ele é mais inteligente. O mal nunca vem sozinho, ele traz sempre o batalhão dele. E quando a gente se foca tanto nele, aí está o nosso grande problema. E com certeza. Isso bastante, Laiane. Com certeza, com certeza. Você viu que tudo que você falou está ligado ao eu? Tudo que você falou está ligado ao eu. A questão de eu sou feia, eu sou menos inteligente. O eu, ele pode ser tanto algo ruim positivo como algo ruim negativo que eu trago para mim. E geralmente nós esperamos ou nós colocamos a nossa felicidade em outras pessoas. Isso é muito trágico. Quando eu coloco a minha felicidade, ou quando eu coloco os meus desejos em cima de outra pessoa, ou eu quero que ela me realize, ou que ela seja para mim algo que eu espero que ela seja, eu estou fazendo um mal terrível. Primeiro porque eu muitas vezes segrego, machuco e decepciono aquela pessoa, ou coloco uma carga emocional em cima daquela pessoa em que ela não pode carregar. Não pode, a pessoa se afasta de nós, ou ela sofre terrivelmente. Então, nós temos que entender que nós temos que vencer o eu de todas as formas, para que os pensamentos ruins não venham, para que o medo não venha, para que essa baixa autoestima terrível não venha. E isso só acontece quando nós temos fé e confiança no poder divino, uma confiança real, sabe? O batismo real do Espírito Santo. É só quando isso acontece, quando eu pego o meu eu e digo, não sou eu mais quem vivo, é Jesus que vive em mim, é que eu fico liberta dessas situações. Amém. Amém. Muito obrigada, Laiane. E também temos visto relacionamentos, não é? A nossa querida Neima quer falar, depois abra o microfone da nossa querida Neima. Laiane, temos visto assim relacionamentos mesmo também afundarem, porque você acaba por sufocar o parceiro, porque você quer ser o centro da atenção, você quer ser o Deus, a deusa, você quer ser a deusa dele.
Então, e acabamos, isso que você está a dizer é verdade, acabamos por sufocar, acabamos por desapontar, acabamos por passar por chatas, inconvenientes, e há muitos homens que dizem, eu já não suporto porque ela é demais, ela faz coisas terríveis. Eu tenho um caso de um primo meu que separou-se porque a mulher, inclusive, ela fazia coisas, eu nem vou dizer aqui porque estamos num... que qualquer uma mulher não, jamais poderia imaginar. Então, isto eu acho que é já obsessão, eu acho que é uma doença, eu acho que, sinceramente... É algo terrível. Primeiro porque é falta de amor próprio, né? Quando você tem que, a pessoa tem que te amar com todas as forças, é a falta daquele amor verdadeiro próprio que eu ensinei para vocês, que tem que ter no meu coração. Ou seja, o amor verdadeiro de Cristo. Quando eu tenho a consciência de que Cristo me ama, do valor que eu tenho mediante o sangue dele, eu tenho um amor verdadeiro no coração. Então eu não tenho capacidade de fazer algo ruim para mim mesmo e nem para o meu próximo. E, queridos, é terrível, né? Quando uma pessoa se sente assim, alguém abafa ou alguém sufoca, né? Por causa de sentimento, porque quer ser valorizada por aquela pessoa, ou porque quer que aquela pessoa supra alguma necessidade emocional, né? Como se a pessoa tivesse culpa de que aquela pessoa tem um vazio. Não, você tem que preencher a minha necessidade emocional. E aí começa a perseguir, começa a abafar. Quando eu me casei com meu esposo, eu sou uma pessoa ciumenta, sabe? Por natureza. Eu sempre tive ciúmes, mas hoje eu não sou mais, porque, assim, eu era, então, né? Porque isso foi vencido pelo nome de Cristo. Então, eu amo as pessoas, mas eu não tenho ciúmes. Mas eu era uma pessoa muito ciumenta quando eu era pequena. Muito ciumenta. Para mim era meu e você era minha. Entendeu? E pronto, era aquela coisa. Então, eu era ciumenta mesmo. Só que um dia, uma amiga virou para mim e falou assim, por que você age dessa forma? Que coisa feia. Ele já te escolheu. Se ele te escolheu, porque ele te ama. Se ele escolheu, olha, ele tinha 1 milhão de mulheres aí para escolher. Ele escolheu você. Mas para que você está com isso? Aquilo foi transformador para minha vida. Porque eu nunca mais... Eu sempre pensei assim, gente, para que saber? Aí depois disso tudo passou. Hoje, meu esposo é uma pessoa livre dos meus sentimentos, ou seja, o que eu tenho para demonstrar para ele é o amor que eu sinto, né? A despeito de outras coisas, assim, não existe mais aquela pressão, aquela coisa por estar junto, por estar ali olhando o que está fazendo. Não, jamais. Eu sou a escolhida. Ele está comigo porque ele me ama, então pronto, isso basta. Eu sou, por exemplo... Tenho meu pai, tenho a minha mãe, tenho os meus irmãos. Eu os amo, isso basta. Eu tenho outras pessoas, meus amigos, né? Eu os amo, isso basta. Não precisa mais que isso. Então, eu não preciso estar ali dependendo do sentimento de uma pessoa, né? Tem pessoas que falam assim, olha, você não me ligou hoje, por quê? Você não falou comigo hoje, por quê? Tá com raiva de mim? Não quer mais? Não, gente, desprende disso. Isso é coisa muito superficial. Vai colocar sua vida nos pés do Senhor, vai ajudar o próximo, que você vai ver que essas coisinhas bobas não vai mais ter efeito. Amém. Muito obrigada. A Madame Naima, por favor, ative o microfone dela, se faz favor. Já está? Tá. Boa noite, amada Isilda. Boa noite. Boa noite, queridas irmãs. Eu, primeiramente, gostaria de, mais uma vez, agradecer a Laiane por essa rica mensagem nesta noite. A semelhança da Jande, quando eu entrei aqui, eu esperava que a Laiane fosse falar sobre saúde física, mas é um tema super, super interessante. E também gostaria de dizer a Jande, eu conheço muito bem a Jande, Jande, tu és mais do que vencedora, mas eu pedi a palavra mesmo para dizer que muitas das vezes nós pensamos que estamos próximos de Cristo. Muitas das vezes pensamos que estamos a trabalhar para Cristo, mas enquanto o nosso eu não morrer, nós não estamos a fazer nada. E o nosso eu só morre quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nós. E isso tem sido um desafio para mim nos últimos tempos, porque tenho estado a pedir, a orar mesmo pelo batismo do Espírito Santo. E desde o momento que comecei a orar pelo batismo do Espírito Santo, o Senhor tem me mostrado muita coisa. Há situações de pessoas que até há bem pouco tempo eu pensava que eu tinha perdoado,
E o Senhor tem me mostrado que, afinal de contas, não era um perdão real, porque quando nós achamos que perdoamos e nos afastamos dessas pessoas e não queremos saber dessas pessoas de maneira alguma, quer dizer que existem ainda ervas de rancor ou de reservas dentro de nós. E quando Jesus disse que devemos orar pelos que nos perseguem, orar por aqueles que, pelos nossos inimigos, para que sejamos filhos do nosso Pai, isso é muito forte. E desde o momento que a pessoa começa a orar, o Senhor começa a retirar de nós o nosso eu, deixamos de ser o centro, e o Senhor começa a trabalhar fortemente no nosso ser. Aquela pessoa que tu tinha dificuldade de falar, de lidar, que tu querias ver distante, tu começas a ter outro tipo de sentimento, começa da maneira desde o momento que tu começas a orar, os sentimentos também começam a mudar. E depois a palavra de Deus começa a se cumprir na sua vida. É o que tem acontecido comigo. O que é que tem acontecido nos últimos tempos? É aquela palavra da Bíblia que diz: o que quereis que os outros vos façam, fazei os primeiros. Nós deixamos de ser o centro, deixamos de ser nós o primeiro, deixamos de estar nós no pódio e dar espaço para os outros. Porque muitas das vezes nós estamos em frente, parece que estamos a trabalhar para a obra do Senhor, mas nós estamos a trabalhar para nós mesmos. Porque a intenção é que nós queremos aparecer, nós queremos fazer as coisas. Desculpa, irmã. Tem aqui uma bebê que estava a fazer um bocadinho de confusão. Então, parece que nós estamos aqui a trabalhar para o Senhor, mas parece que nós estamos centrados em nós mesmos. Tudo aquilo que nós fizemos à volta, primeiro o eu. Mas desde o momento que o Senhor começa a trabalhar, nós deixamos o nosso eu de lado e passamos a colocar os outros em primeiro lugar. Isso nos dá sono tranquilo. Há muitos problemas que nós temos na nossa vida. Eu até há bem pouco tempo, quase todas as noites tinha pesadelos e muitas das vezes eu ia orando: Senhor, mas por que há tanto tempo esses pesadelos? Mas desde que comecei a fazer, quer dizer, desde que as minhas orações inverteram, em vez de ser nas minhas necessidades, buscar mais pela presença do Espírito Santo, suplicar pelo amor genuíno de Deus na minha vida, para que eu possa amar conforme o Senhor ama. Muita coisa tem mudado, minhas irmãs. Acreditem que hoje eu durmo mais tranquilamente, hoje consigo ver as coisas com mais claridade e nós conseguimos realmente sentir a presença do Espírito Santo. Nós só conseguimos sentir a presença do Espírito Santo quando nós deixamos o eu de lado. Muitas das vezes o nosso eu fala muito alto. E é aquilo que a Laiane disse, né? O espírito de comiseração. Porque por que tudo dá errado comigo? As coisas não podiam ser assim. Mas desde do momento que nós olhamos no sentido inverso, passamos a ser mais gratos, passamos a pedir mais o Espírito Santo para habitar em nós, que nós deixemos de fazer as coisas do nosso jeito, mas queremos que o Senhor trabalhe através de nós. Muita coisa começa a acontecer na nossa vida espiritual de forma diferente. A nossa vida muda, a nossa perspectiva de ver as coisas realmente muda. É mesmo bênção atrás de bênção. Muito obrigada, Laiane, minha irmã, por esta palavra desta noite. Que o Senhor continue a abençoá-la, que o Senhor continue a usá-la para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Amém, irmã. Eu recebo toda essa bênção em nome do Senhor Jesus. E que Ele continue te usando, te abençoando. E esse é o caminho, né? Andai por Ele. É buscarmos o batismo do Espírito Santo a cada momento da nossa vida. É renegarmos o eu e seguirmos a Cristo. É isso que importa, né? É isso que vai nos levar para perto dEle a cada momento. Que Deus seja louvado pela tua vida. Muito obrigada, irmã Naima. Tem mais alguém que queira dizer alguma coisa? Já ninguém quer falar? Ninguém quer fazer pergunta nenhuma? A irmã sim, acho que está a tentar abrir o microfone. Tu estás como co-host, não? Não estás? Eu meti. Não. Ok, peço desculpas. Já está aberto? Não?
Tenta agora. Só como co-host, sim. Quis Sim. agradecer a doutora Laiana também, mais uma vez. Obrigada, doutora Laiana, pela mensagem. Estávamos à espera de uma outra, como é que eu posso dizer, como a doutora Laiana já tem nos acostumado, né, que é trazer o tema de saúde, né, sobre a alimentação. E hoje a doutora Laiana nos trouxe uma mistura, né, quanto à nossa saúde mental, física e espiritual ao mesmo tempo. Então, é um tema muito, muito interessante e pertinente. Gostei. Muito obrigada, doutora Laiana, assim como tenho certeza todas nós gostamos do tema e possamos seguir aquilo que a doutora Laiana disse, entramos, deixarmos o nosso eu e pedirmos mais a presença do Espírito Santo em nossas vidas e aprendermos a sermos doces e amáveis umas pelas outras, aprendermos a perdoar e clamar pelo Espírito Santo, é tudo. Muito obrigada, doutora Laiana. Que Deus lhe abençoe grandiosamente. Eu te amo. Eu também, minha amiga, eu te amo muito, Deus te abençoe. Eu que fico honrada de estar aqui, de poder trazer essa mensagem. Tem falado tanto ao meu coração, a importância dela, e poder repartir com vocês, para mim é um motivo de muita felicidade, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Já não tem, nem agradecimentos. Antes que eu peça que a doutora Laiana faça a sua oração, eu quero informar a vocês que estamos a preparar já, dentro de alguns dias, vamos fazer uma programação com relação à saúde. A doutora Laiana, aquele livro que ela mostrou, que eu já nem vejo a hora de tê-lo, por favor, Laiana, mostra-me o livro. Eu não vejo a hora de tê-lo na minha cozinha para ter fazer receitas para iniciantes no vegetarianismo. Laiana, eu não vejo a hora de ter este livro aqui em minha casa. Eu só tenho em PDF, mas eu confesso que eu prefiro esfolhar o livro, estar ali, dá-me prazer em esfolhar. Então, eu não vejo a hora de tê-lo. Já tivemos a falar, fizemos assim um meeting, uma reunião com a Miriam e alguns irmãos, então já teremos o livro assim em nossa posse, o físico, e eu sinceramente já estou aqui a torcer que o Papai do Céu nos abençoe e que tudo seja simplesmente para a honra e a glória dele, que possamos também usar o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, com receitas abençoadas, que o Senhor continue te usando, Laiana, que você continue sendo essa mulher forte, guerreira, e que essa mensagem que você deixou aqui, Laiana, não sirva simplesmente para que nós ouvíssemos aqui, tipo, a gente, é bonita, lindas palavras, vamos meter em ação. Vamos meter em ação, vamos deixar o nosso eu, vamos começar a ver as coisas de maneira diferente. O mundo, vamos deixar de olhar para o mal, porque se a gente ignorar o mal, é como uma criança, quando chora, se a gente ignorá-las, elas calam-se, é como o mal. Eu agora estou com essa visão, é assim, o mal só vai persistir, não sei o quê, não quero saber. Deus me ama, estou com Deus, estou bem, vou começar a pensar mais, e aliás, essas tuas palavras, Laiana, para mim, só vieram mais para fortificar, para saber que eu estou no caminho certo. Não quero saber do mal, não quero saber de quem fala, eu só quero simplesmente ter a certeza que o meu Senhor está comigo, que eu estou a fazer a coisa certa, e o meu objetivo é resgatar almas do inferno. Nem que eu vá até aonde tiver que ir. Eu costumo sempre dizer, eu estou preparada, mas não quero saber se gostam de mim, se eu sou isso, sou assado, o mundo vai falar. Antigamente eu ainda pensava assim, será que está chateada? Como é que está? Não quero saber. Eu quero ter a certeza que estou a fazer a coisa certa, que estou a agradar a Deus em primeiro lugar. É isso que Ele nos recomenda, o resto... Irmã, nós nunca devemos pedir desculpa por falar a verdade. É verdade. Nunca devemos pedir desculpa por falar a palavra de Deus. É verdade. Nunca devemos pensar se chateamos alguém por falar aquilo que pode salvar a alma delas.
Meu lema sempre foi: Senhor, manda pessoas para eu cuidar. E eu já achava um lema muito difícil. Agora, o seu é resgatar pessoas do inferno, é mais difícil ainda, minha irmã. Imagina? Então, não se importe. Se você fez aquilo, ou falou aquilo, ou pensou aquilo, ou agiu daquela forma para tirar aquela pessoa das garras do inimigo, nós não devemos nunca nos desculpar ou pensar que aquilo foi ruim. Porque talvez naquele momento a pessoa não entenda, naquele momento ela não aceite, mas a sementinha foi plantada. E a semente é o meu papel, o seu papel, o papel de cada um. Mas o germinar é papel do Espírito Santo. Então, fica tranquilo. O que é importante, o que Deus está pedindo de nós é só ide. Ele não fala para você, converta as pessoas. Não, converter com ele. Mas ele manda eu falar. Ele manda eu viver também. Porque as pessoas vivem o Cristo em mim. Então, não peça desculpa, não se preocupe, porque esse é um papel muito nobre. É fazer pelo Senhor aquilo que ele nos pede para fazer. Né? E um dia, né, todas essas tribulações serão para nós um peso de glória muito excelente. Então, não se importe com isso. Continue firme, cada um de vocês, para que o nome de Deus seja honrado e glorificado. Amém, amém, amém. Laiana, temos uma aniversariante aqui hoje na nossa parte. Temos duas, mas uma delas não pode estar presente. Quando você fizer a oração, não se esqueça de agradecer a Deus pela vida da nossa querida amada Maria Mateus. Ela fez anos hoje. Ore também pela nossa querida amada Anastácia, que está enlutada. Perdeu, acho que é um tio, perdeu o seu tio. Temos também o pedido de oração do nosso irmão Estevão, né, que ele diz que perdeu também a sua mãe. Então, por favor, eu vou lhe pedir para fazer a oração agora e desde já agradeço, né, vocês, mas antes vamos fazer a oração para que Não, também... Sim. Só aproveitar antes de fazer a oração, gostaria de aquelas pessoas que têm ou estudado ou têm tido desejo, né, o sonho de trabalhar com terapias naturais, de se tornar um nosso terapeuta, de ajudar pessoas nessa área, eu estou lançando a segunda turma do curso Viver de Terapias. Então, se você tem esse sonho, dá um oizinho para mim no WhatsApp, ou entra no meu Facebook, ou no Instagram, você vai ter ali o link para entrar no grupo das pessoas que vão participar da aula online, tá? Então, aqueles que tiverem o desejo de trabalhar, que sonham com isso, participem da segunda turma, porque eu sei que o nome de Cristo também pode ser glorificado. Irmã, quando você quiser, nós podemos orar. Será que o link é este que eu tenho no grupo? Assim eu poderia pedir que a nossa irmã do suporte do Fala Minha Alma poderia já meter aqui no nosso WhatsApp, a não ser que você tenha. Se você tiver, por favor, não hesite. Só um instante, irmã. Você está no meu celular pessoal, né? Está no seu celular. Então, enquanto você prepara, vamos pôr um hino, não é? Faz favor, ponha-nos um hino, irmã, que é para que então a nossa querida Laiana prepare e depois faça-nos uma oração. Só nele
vida passa e tudo que ela traz, não temo futuro, pois tenho Deus comigo, pode cair o mundo. Alô? Vocês me ouvem? Eu acho que o hino, a irmã está com dificuldades, a internet não deve ter sustentado. Mas, de qualquer das formas, muito obrigada. Agradeço bastante. Bem, vai chegar agora o nosso momento da oração. Laiane, se quiser dizer alguma coisa, seja bem-vinda. A nossa querida irmã vai, do suporte do Fala Minha Alma, vai já adicionar o link. E para quem quiser, e também temos também a nossa irmã Cecília, que abriu agora um espaço bastante, um grupo de mães que oram pelos filhos. Eu acho que ela já meteu o link também no chat. Quem quiser, seja bem-vinda. Eu amo projetos desses, porque eu acredito no poder da oração de uma mãe. Eu acredito. E desde então que eu ouvi a nossa querida tia Guida, uma vez ela pregar nas guerreiras de oração, e que ela nomeou, ela diz que os reis, que bem-sucedidos na Bíblia, todos eles estão citados o nome das mães. Mas aqueles que deram-se mal, não jamais você vai encontrar o nome das mães citados na Bíblia. E eu fui confirmar, alguns realmente lá estavam. Então aí é que eu vejo o poder que nós temos. E tenho visto também grandes pastores a darem testemunhos mesmo do poder da oração de uma mãe. Então, minhas amadas, quem quiser, seja muito bem-vinda, e a hora é essa. Laiane, por favor, faça-nos a sua oração. Vamos orar, então. Santo Deus, nosso Pai amado, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela vida, porque estamos vivos em mais esse dia que o Senhor nos permitiu. Obrigado pela noite que chegou, obrigado pelos afazeres, pela proteção, Senhor, por tantas bênçãos, Pai. Obrigado pela oportunidade de estudarmos essa mensagem, de entendermos, Senhor, que somos terríveis, que a nossa natureza é difícil, que nós temos tendência ao eu, a sermos egoístas, mas o Senhor nos dá uma luz e uma solução maravilhosa, que é colocarmos o Senhor como centro das nossas vidas, das nossas escolhas, das nossas decisões, de tudo que vamos fazer, que possa, Senhor, refletir que não mais vivo eu, mas o Senhor Jesus Cristo é quem vive em nós. Por favor, meu Deus, nos ajude a colocar isso em prática cada dia, em todas as nossas decisões, em todo o nosso agir, em todo o nosso falar, nosso vestir, nosso comer, para que possamos, Senhor, ser testemunhas que o Senhor espera de nós. Que possamos testemunhar ao universo, Senhor, de que a sua lei é justa, de que o Senhor veio aqui e nos deu um grande exemplo de como podemos, Senhor, juntamente com o teu poder, e pela tua graça e misericórdia podemos lutar para que Cristo viva no centro da nossa vida e que possamos também, Senhor, ter a glória de um dia estarmos com o Senhor no céu. Nós te agradecemos pelas bênçãos, te agradecemos pelo teu poder, te agradecemos por essa oportunidade. Gostaria de agradecer também pela vida da irmã Maria Mateu, que o Senhor possa recompensá-la cada dia, dar grandes, Senhor, bênçãos para a vida dela, que todas as bênçãos e suas necessidades possam ser supridas e que ela possa, Senhor, a cada dia mais te glorificar, engrandecer o teu nome, e nós te louvamos por mais um ano de vida que o Senhor deu a ela. Também pela nossa querida irmã Anastácia, que está enlutada, que o Senhor possa consolar o coraçãozinho dela e da sua família, assim também de todas as pessoas, Senhor, que estão passando por luto nesse momento tão difícil da história da Terra. Nós te agradecemos pela bênção dos grupos, te agradecemos pelas bênçãos de ouvir a tua palavra e de termos a possibilidade de crescer a cada dia mais espiritualmente. Entregamos os nossos projetos, os nossos sonhos em tuas mãos,
para que sejam realizados conforme, Senhor, o teu desejo e a tua vontade. Obrigado por tuas bênçãos, que o Senhor continue abençoando a cada dia mais, a cada irmão que está aqui ouvindo ou ainda ouvirá essa mensagem. Também a nossa irmã amada, que teve essa iniciativa tão linda dessa página, Senhor. A nossa irmã Isilda, que tem, Senhor, um objetivo tão grande, que é resgatar pessoas, Senhor, do inferno. Isso é lindo, Senhor, porque ela quer levar mais pessoas aos teus pés. Ela quer que os seus filhos que são cativos sejam libertos, Senhor. Para isso, dê força a ela, Senhor, para seguir nesse ministério. Assim como dê força também às guerreiras de oração, dê força os organizadores do Restaura e de todos os outros projetos, Senhor, que têm o objetivo de levar mais pessoas a Ti. Obrigado por tuas bênçãos e pelo teu cuidado, em nome de Jesus. Amém, muito obrigada, Laiana. Bem, eu vou me despedir dos irmãos do Facebook, vocês que nos acompanharam pelo Facebook, a nossa querida amada Verônica Ebo Vera, a Cassiandra Elizabeth, a Neude Marina Rodrigues, a Alexandrina Canguanda, a Silsa Bumba Bumba, a Helena Góes, o nosso muito obrigada, queridas amadas. Conto com a vossa presença no domingo, temos um encontro marcado com o nosso querido doutor Mateus. Ele tem vindo a fazer um trabalho espetacular, que até tem participado muito e ajudado muito, muitas palestras, inclusive na Novo Tempo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Você que nos acompanhou pelo YouTube também, o nosso muito obrigada. Voltem, não se esqueçam também que temos o nosso encontro marcado no domingo e temos o cartaz também. Sigam a nossa página, façam comentários, façam subscrição, por favor, repassem essa mensagem, partilhem com outras pessoas. Lembrem-se que do mesmo jeito que vocês se sentiram tocados, há muita gente nesta situação em que você está ou pior e que precisa de ouvir essa mensagem. Então, não hesite, por favor, seja um instrumento usado e um abraço enorme, sintam-se abraçados e conto com você.